falar de Flávio Dino, porque ele fez ontem o seu discurso de despedida do Senado. Ele vai agora para o Supremo Tribunal Federal, vai ocupar a vaga deixada pela ministra Rosa Weber. E nessa última fala, ali no Legislativo, ele falou sobre a postura que quer adotar na Suprema Corte. Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal amanhã e afirmou que quer agir de maneira imparcial e isenta. No Supremo Tribunal Federal, onde estarei nas próximas 48 horas, terei coerência com essa visão que aqui manifesto. E as senhoras e os senhores, a começar de Vossa Excelência, ilustre presidente, os líderes, podem ter certeza da minha mais absoluta deferência aos poderes políticos do Estado. E essa deferência se manifestando, inclusive e sobretudo, pela capacidade de ouvir, de promover o bom diálogo institucional. Esperem de mim imparcialidade e isenção. Esperem de mim fiel cumprimento à Constituição e à lei. Nunca esperem de mim prevaricação. Nunca esperem de mim não cumprir os meus deveres legais. Larissa, Basílio e Pedro. Larissa, vou começar com você. Larissa, o que o perfil de Flávio Dino, enquanto senador, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, enquanto governador, nos dá de pistas sobre a atuação dele no Supremo Tribunal Federal? Carol, há muita expectativa nisso, né? O quanto Flávio Dino mudará o seu perfil agora que será ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que Flávio Dino foi juiz durante muito tempo, né? Então, essa personalidade política de Flávio Dino é algo mais novo. Ele tem uma experiência jurídica que agora espera se repetir, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Nessa fala ontem na tribuna, Flávio Dino fez questão de falar, e a gente traz um trecho aqui agora, o quanto ele entende a responsabilidade de ser o ministro do Supremo Tribunal Federal e o quanto, obviamente, vai ser levado em suas decisões pela Constituição, pela legislação, que não fará política. Ele até brincou nessa fala que tem muitos políticos lá nos Estados Unidos pós 80 anos até hoje, então que quem sabe um dia ele terá a oportunidade de voltar à tribuna do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, enfim. Agora, respondendo a sua pergunta, há também uma expectativa de que muitas ações consideradas mais políticas passem, obviamente, pelas mãos de Flávio Dino, como pelos demais ministros do Supremo, seja no caso de aborto ou outros assuntos que são considerados, entre aspas, polêmicos, em especial pela oposição. O que dá para a gente afirmar? O Flávio Dino vai ser aquela ala do Supremo Tribunal considerada mais progressista, pelo histórico de Flávio Dino, não só enquanto político, mas em especial quando era juiz. Essa é a única afirmação que a gente pode trazer até agora. E será muito pressionado e será um alvo da oposição, assim como a gente vê acontecendo hoje com o ministro Alexandre de Moraes. E para o Supremo Tribunal Federal, Pedro Duran, também uma mudança no perfil. Você tem uma pessoa que sim tem experiência no meio jurídico, mas também traz uma experiência no campo da política. Pois é, Carol, se você pegar, por exemplo, o caso de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que foram os indicados por Jair Bolsonaro, ou até mesmo dos indicados anteriormente por Lula, Dilma, você vê um perfil diferente do perfil de Flávio Dino. Talvez a pessoa que mais se assemelha a ele do ponto de vista prático, de perfil, seja o próprio ministro Alexandre de Moraes, que ocupou, por exemplo, o cargo de secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Flávio Dino foi ministro da Justiça do governo Lula. Quando ele fala, logo antes de assumir o cargo no STF, quando deixou o Ministério da Justiça, que ele tem um perfil diferente de Ricardo Lewandowski, que ele é tambor, que ele faz, portanto, barulho e sabe fazer barulho, ele próprio reconhece que é um perfil destoante daquele que existe hoje na Corte Suprema do país. E há de se ver qual vai ser a repercussão disso que vai ser causada. Flávio Dino vai mudar o perfil dele para se adequar a um perfil mais discreto, silencioso, institucional dos ministros do Supremo? Ou Flávio Dino vai acabar provocando uma mudança
por parte dos ministros do Supremo. Você pega, por exemplo, o caso de Dias Toffoli, André Mendonça, são ministros que foram indicados por presidentes diferentes, mas tinham uma ligação com o meio jurídico e uma atuação mais discreta do que essa atuação barulhenta que Flávio Dino teve ao longo dos seus últimos mandatos, seja como senador agora ou até mesmo como governador do Maranhão. E quando eu digo barulhenta, não é nenhum juízo de valores no sentido de negativo da palavra, é porque ele próprio reconheceu isso, que ele é alguém que tem essa capacidade de comunicação e que tem esse tom, esse jeito de trabalhar muito significativo. Agora, é importante mencionar, Carol, que essa transição foi muito bem amarrada por Flávio Dino, porque antes de assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele fez duas coisas importantes. Ele deixou um legado no Senado Federal, que era a ideia dele, a proposta dele, a vontade dele, com projetos de lei que vão ser avaliados, que ele certamente não vai poder fazer isso com a mesma intensidade que fez, e também amarrou a sucessão à Prefeitura de São Luís do Maranhão. Então, teve também um papel de unificar a base aliada dele lá no estado de origem dele. Então, ele deixou tudo redondinho, digamos assim, para que ele pudesse assumir essa cadeira, essa função nova no Supremo Tribunal Federal, com um horizonte pensando apenas naquele órgão, naquele colegiado e, obviamente, virando a página da política e deixando lá para trás. Agora, Flávio Dino, político, nessa transição, não morre. Ele vai continuar sendo político e certamente isso vai impactar a atuação dele à frente do STF. Carol? No caso do Flávio Dino, tem essa peculiaridade, né, Pedro? Por mais que outros ministros tenham ocupado cargos públicos, o próprio ministro André Mendonça, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo Bolsonaro, ele não foi eleito para um cargo no Legislativo ou no Executivo, diferentemente do que acontece com o Flávio Dino. Agora, a Basília Rodrigues, ele como ministro do Supremo Tribunal Federal terá alguns desafios. O que cai no colo de Flávio Dino? É um político no Supremo Tribunal Federal, né? Nessa inversão que a gente vê acontecer agora em 2024, o governo tem um jurista no Ministério da Justiça e um político agora com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa carga, eu acho que os meus colegas foram muito felizes em suas análises, estará para sempre no DNA de Dino. Mas quem entra no STF tem que pagar um pedágio. Então, durante um tempo ainda, isso pode durar anos ou poucos anos, tem que se mostrar identificado, associado com as pautas e as questões que importam os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Como hoje falar de democracia. O Flávio Dino, ele viveu uma página muito importante da história enquanto ministro da Justiça. Dentro do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser uma das peças muito atuantes, e aí eu nem digo do ponto de vista do voto, porque ele poderá se declarar impedido em alguns julgamentos que dizem respeito ao 8 de janeiro, já que ele esteve do lado de cá, né, do lado do governo federal, durante o cometimento dos crimes. Isso ainda está em fase de análise, Carol, se Dino poderá ou não participar desses julgamentos. Mas dentro do Supremo, ele vai ser um influenciador. Eu volto a falar essa palavra, né? Tem outras análises, eu utilizei isso, porque ela tem muito a ver com o Dino. O Dino tem noção do seu poder de comunicação e é alguém que responde, né? Que está antenado com a opinião pública. Então, é um ministro, a exemplo do atual presidente da Casa, Luiz Roberto Barroso, que está, sim, preocupado com a imagem do STF, como as pessoas estão avaliando os seus ministros e as suas decisões. Ainda que ele não tenha voto certo em algumas questões, até por este passado, né, por ter passado pelo Ministério da Justiça, ele tende a ser um ministro muito influente na Suprema Corte. Até antes de assumir como ministro da Justiça e agora como ministro do STF, ele sempre foi muito ouvido pelos colegas ali, os novos colegas de corte, pela passagem que ele tem no judiciário, pela personalidade de Dino, de tocar o tambor em todos os lugares e ser uma pessoa sem papas na língua. Então, isso abre caminhos para que ele entre em vários gabinetes, até mesmo nos gabinetes dos ministros que são mais identificados com o antigo governo, com oposição a este mandato de Lula, como André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Vale destacar que, pela idade, o ministro Dino tem 20 anos pela frente na Suprema Corte.
E ele mesmo já disse que esta não é a última etapa da sua vida pública, ou seja, depois de passar pelo Supremo Tribunal Federal, ele que obrigatoriamente, pelas regras de hoje, precisa sair aos 75 anos, chamada aposentadoria compulsória, pode ser que ele se lance novamente na política eleitoral. Carol, só fazer um adendo aqui, em cima do que a Basília falou, tomar a liberdade de dizer o seguinte: uma das outras expectativas de a gente poder observar é quais vão ser as pautas prioritárias para o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, porque ele se considera uma pessoa humanista. Então, de que forma, por exemplo, ele vai atuar para pautar assuntos ligados à questão dos indígenas, à questão das pessoas pretas, negras, pobres, de comunidades periféricas, a violência policial. Ele que tem como, no passado, o fato de ter sido parte do PCdoB, um partido comunista, traz também muito essa questão ligada à humanidade, à humanização e às minorias, enfim. Então, a gente também entender, em ele sendo ministro do Supremo, de que forma ele vai conseguir priorizar e pautar o debate em cima dessas minorias. Os processos, como falava com a Basília, que caem no colo do Flávio Dino, ele que toma posse amanhã no Supremo Tribunal Federal. A gente, claro, vai acompanhar, trazer os detalhes sobre essa cerimônia. É assunto que traremos ainda hoje aqui no Novo Dia. Até já, Basília, Larissa e Pedro.